Pastor, teve um processo de libertação para me fechar. Depois da libertação, a libertação é só a primeira parte. Tem um acompanhamento. Pastor, aí você precisa trabalhar o discipulado. Discipulado com a palavra, com a oração, com a orientação e falando sobre Cristo. Depois que a criança for liberta, a casa vai ficar vazia. Você precisa preencher essa casa com o Espírito Santo, precisa preencher essa casa com a presença do Espírito Santo e com a palavra de Deus e com Jesus. Porque o demônio ele vai, ele vaga e ele lembra da sua antiga casa. Porque o sol é árido, né? A Bíblia fala isso, é uma coisa, né? O sol é árido. E aí ele lembra. Quando ele chega achando a casa vazia, ele vai lá e traz 7 piores. Então eu preciso fazer o quê, pastor? O que acontece? Pastor, ele precisa partilhar nessa casa. Então eu preciso o quê? Você precisa preencher. Orou pela criança, ela foi liberta no nome de Jesus. Agora tu precisa preencher esse espaço. Como que eu preencho? Ensinando a palavra, trazendo Jesus para dentro do coração da criança, trazendo o Espírito Santo e trabalhando a família. Segunda coisa, dando um apoio espiritual para a família. Como, pastor? Cuidando ali os pais, a mãe, levando ali a palavra para aquela família, falando da importância desse acompanhamento. Eu ia passando numa rua, tinha uma mulher que tinha um lanche, ela disse, ei pastor, ela era de outra igreja, ela era da Mundial. Ela disse, ei pastor, faz favor, pastor, meu filho está vendo umas coisas aqui dentro do quarto, você pode orar pelo meu filho? O menino tinha uns 8 anos. Eu disse, tá bom. Aí eu não quis assustar a criança, peguei ele no colo, abracei. Quando eu entrei dentro do quarto dele, que eu abri o guarda-roupa, o menino era fã do Ben 10. Sabe que o Ben 10, ele incorpora 10 espíritos, né? Ah, pastor, meu filho gosta. Cancela e caça outra coisa para ele gostar. E aí, irmão, na hora que eu abri o guarda-roupa, ele tinha um monte de camisa do Ben 10, relógio do Ben 10, pulseira do Ben 10, coroa do Ben 10, roupa do Ben 10, traca do Ben 10, sandália do Ben 10. Ele tinha mofador do Ben 10, tinha tudo, gente. Tudo você pensar. E ele, aí o que acontece? Gente, eu quero agradecer vocês, dar uma pausa. Obrigado por investir. Vem comigo para você entender. E aí o que acontece? Gente, quando eu peguei aquela criança, abracei ela, eu senti uma presença dentro do quarto. Aí eu disse, espírito maligno que opera. A criança não dormia, irmão. O Ben 10 aparecia para ela, o Ben 10 andava em cima da cama dela, o Ben 10 pulava na cama dela. Espírito maligno, sai, bate em retirada no nome de Jesus. O menino na mesma hora ele estava assim, ó. Semblante mudou. Irmão, depois daquele dia, todo dia quando eu passava lá, a mulher me oferecia pastel e suco. Eu, não, quero não, irmão. Porque o filho dela, depois daquele dia, passou a dormir. E sabe quem é que Jesus quer usar? É você que está aqui nessa live. É você que Deus está te usando. É Deus que Deus quer te usar. Vamos lá, para a gente concluir. Gente, depois de que trabalhou a libertação é só o primeiro passo. Agora você precisa fazer esse discipulado. Como, pastor? A parte de inculcar Jesus, de trazer o Espírito Santo, de levar isso para dentro da família daquela criança. Eu lembro de uma mulher que ela trabalhava com programa, com job, né, que chama. E aí ela ia pro job e levava a criança dela para a escolinha. Quem sabe você não tem uma história parecida com essa? Ela deixava a criança na escolinha, um belo dia aquela criança manifestou, e quando a gente foi ver ali o histórico, aquela criança, ela era filha de uma pessoa que deixava ela lá na igreja, para passar o dia lá, naqueles eventos, para a mãe poder ir lá, ganhar o dinheiro dela fazendo outras coisas. E aí a gente foi feito um trabalho. E aquela mãe viu a mudança e aquela mãe veio para Jesus. Então deixa eu concluir. Então esse trabalho tem que ser levado. Depois da libertação, tem um trabalho de acompanhamento. Você precisa inculcar Jesus na mente dessa criança. Então depois de levar Jesus para a família, você precisa ter o que, pastor? Uma interação de intercessão por essa criança, orarem para que Deus trabalhe, para que Deus preencha o vazio. Percebeu que ela tem algumas deficiências emocional, de medo, rejeição, alguma coisa? Ore em cima disso. Trabalhe em cima disso. Aí, pastor, como que eu faço? Ore regularmente. Por quê, pastor? Pelos louvores, por tudo aquilo que vai ser ministrado. Deixa eu deixar uma frase para você. Essa frase é de Andrew Carlin. Ele diz assim, a libertação é única, é uma jornada. E não pode deixar a criança sem esse acompanhamento, porque quando você trabalha a libertação e o acompanhamento, isso vai gerar intimidade entre Deus e a criança. Eu fecho te dizendo aqui que foi falado para você das ferramentas do preparo físico, emocional, foi falado de como identificar,
Foi falado de como você deve ter esse cuidado com objeto, com algo que acontece na sua família. Eu nem citei isso, mas pensei, pastor, na minha família todo mundo se divorcia. Gente, ora por isso. Ora por isso. Você é especial. Aí eu fecho te dizendo aqui, depois da libertação, tem o processo do discipulado, do acompanhamento. Então não seja irresponsável de só orar por alguém, orou por alguém, manifestou. No final, chame esse pai, chame a família, ou então converse com aquela criança, ajude. Eu quero encerrar essa aula, que eu fui o que extrapolei a aula aí, mas eu falei o ambiente que aquela pessoa vive. Lembra que eu falei? Às vezes a criança é violenta na escolinha, na salinha, porque ela vive num ambiente assim. Por isso que eu te falei que você precisa saber, entender como é que é. Por isso que eu falei que você precisa de empatia. Lembra que eu falei de empatia? Ter esse cuidado de saber ouvir. Faça perguntas abertas. Ok? Faça perguntas abertas. Ok? Lá na escola tinha uma menina que estava sendo vítima de abuso. Então as meninas começam a conversar muito. Tia, eu posso confiar em você? O Espírito Santo coloca no coração delas para elas confiar. Então eu comecei a trabalhar no coração dela de uma maneira, debaixo do sangue de Jesus, no nome de Jesus, para ela denunciar a pessoa que estava abusando ela. Ela contou para mim que o professor dela, toda vez que chegava, que ele ia abraçar ela e as colegas, ele jogava uma mão por cima e descia a mão assim e pegava nelas assim. Aí ela falava, tia, eu disse, vocês iam conversando com vocês? Você já viu eu tocando em vocês? E olha que uma das minhas linguagens de amor é toque. Eu vou tocar no ombro, eu vou tocar na mão. Mas nunca tocar em partes que não pode tocar. Aí eu disse, eu quero que a partir de agora, toda vez que ele tocar, você peça para suas amigas olhar. E aí toda vez que ele abraçava ela, ele jogava a mão por cima, ela e as colegas. E aí ele sempre dizia assim, ai, tá ficando gostosa, tá ficando não sei o quê. Eu disse, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão se unir, vão na direção e vão falar com a direção. Se a direção não ouvir, vocês vão falar com a diretora. Se a diretora não ouvir, vocês vão chamar os pais de vocês. Elas passaram por esses 3 processos. O professor foi expulso da escola, está respondendo um inquérito policial, e essa criança hoje, de 12 anos, agora ela já tem 13, ela está super feliz, super animada. Então é isso que eu quero que vocês entendam. Pastor, respondendo a pergunta da irmã, às vezes a mentira, então começa a trabalhar essa questão da mentira. Começa a trabalhar, filho, a mentira não é de Deus. O diabo é o pai da mentira. Quando você mente para mim, eu não confio em você. Sabe o que eu digo para os meus filhos? Filho, pode ter bagaçado, pode ter brigado, pode ter feito o que for, mas diga para mim a verdade que eu vou te perdoar. Eu vou ficar chateado, vou ficar triste, vou. Mas como tu falou a verdade para mim, eu vou te entender. Então tem hora que o menino chega aqui, ó pai, eu briguei na escola, eu fiz isso. Então tá aqui, você falou a verdade, eu te perdoo. Então, gente, valorize. Ensine pro seu filho que você valoriza mais a verdade do que a mentira. A mentira vai fazer você ficar triste e decepcionado. Ah, tá. Deixa eu explicar. O pai biológico nunca conviveu, mas aquela criança sente a falta do pai, tá? Embora que o pai ou a mãe não tenha, mas o espírito maligno trabalha nesse sentido. Como? Tem festinha dos pais. Cadê meu pai? Quem perdeu a mãe quando acontece o dia da mãe? De quem você lembra? Quem foi criado sem a mãe ou sem o pai? Mesmo você tendo adulto, quando chega esses dias, você não fica triste ou não fica triste? Você sente falta ou não sente falta? Mesmo ele sendo criado sem o acompanhamento do pai, o pai não estando presente, mas o espírito maligno começa a trabalhar na mente. Não é que o espírito possuiu ele não, tá? Não confunde isso aqui, tá? Mas ele começa a jogar na mente, tá vendo? Todo mundo tem pai. Tá vendo? Teu pai te rejeitou. Tá vendo, ó? E aí ele começa a fazer com que a criança seja rebelde, ignorante. Ou, às vezes, a criança até te trata muito bem, só que a criança começa a odiar. Ou, às vezes, ele pode ser trabalhado fortemente, dele pegar tudo isso e ser uma pessoa diferente. Como muita gente aqui talvez não teve o carinho da mãe ou do pai, eu nunca tive festinha de aniversário. Mas o que eu decidi? Não trazer esse lixo para minha vida. De fazer diferente com os meus filhos. Então, quem se aproxima de mim sabe que eu sou uma pessoa bem atenciosa, bem carinhosa, entendeu? Então, justamente por isso. Então, é isso que eu quero. Gente, forte abraço, cheiro no coração de vocês. Muito obrigado. Eu quero fazer uma oração por vocês, antes de encerrar, ok? Eu quero fazer uma oração de proteção, uma oração para Deus despertar esse ministério em vocês. Eu quero agradecer por vocês estar até aqui. Feche os olhos que eu quero orar por vocês. E você que vai chegar depois, o interessante é que essa oração é atemporal. Ela vai te pegar. Pai, eu te apresento todos que estão aqui agora e os que vão chegar. Pai,
Eu te peço uma proteção no mundo espiritual. Eu te peço que tu abra os olhos espirituais, dê habilidade, estratégia, discernimento de espírito e discernimento de coisas daquilo que acontece. Eu quero que tu dê habilidades, dê estratégia, dê capacidade, agilidade para esses homens e essas mulheres trabalhar. Eu não quero saber a placa, eu não quero saber a idade e nem o que eles entendem ou o que eles sabem. Mas o Senhor escolheu eles para fazerem a diferença. Então, nesta manhã ou nesta noite, independente do horário que essa pessoa for assistir, ou à tarde, eu quero te pedir que tu trabalhe e eu quero te pedir uma unção. Eu quero te pedir uma autoridade. Eu quero te pedir, Senhor, uma ousadia. No nome de Jesus, Pai. Eu te peço um revestimento. Eu te peço, Senhor, uma autoridade no mundo espiritual sobre a vida desta pessoa. No nome de Jesus, Pai, eu decreto e é isso que eu te peço, em nome de Jesus. Só a saideira que eu esqueci de falar para vocês. Quando for orar por uma pessoa endemoniada, não ore de olho fechado. Pastor, não está endemoniada, ore de olho aberto. Peço para ela fechar o olho e você ore. Fique muito atento nos olhos dela, porque às vezes ela incorporou e virou os olhos e você não viu. Por que, pastor, que eu tenho que ficar de olho aberto? Porque senão ela pode ser um espírito violento e agarrar na tua camisa, ou agarrar na tua gravata, ou dar um tapa na tua cara. Pastor, mas eu sou ungido, eu sou labareda. Chegou meu horário de orar, né? Pastor, mas eu sou labareda, é cuspe de fogo. Não, calma. É só vigilância. Tá ok? Então, ore de olho aberto, porque qualquer movimento você já paralisa no nome de Jesus. Porque às vezes aquela pessoa se debate, a gente foi nem porque ela quis, mas pode, entendeu? Pode rasgar sua blusa, pode puxar seu nariz, pode meter o dedo, entendeu? Ou pode dar um tapa na sua cara, puxar sua orelha. Então você ali, ou pode puxar a alça de alguma coisa, ou pode puxar o seu broche. E é isso. Então, ore de olho aberto. Não ore de olho fechado. Vai orar por alguém por libertação? Olho aberto. Pastor, alguém atrás ou de lado, porque dependendo da unção, do poder que você tem que está sobre a sua vida, vai orar por pessoa, peça alguém para ficar atrás. A unção que Deus te deu é grande, então pode jogar a pessoa no chão, pode sacudir, a pessoa pode ser arremessada. Então tenha muito cuidado. Alguém que percebe que Deus te deu uma autoridade diferenciada, então tenha esse cuidado quando for orar por pessoa, porque pode criar uma situação da pessoa se machucar e aí você ficar triste, abatido e gerar algo diferente no seu ministério, você ficar abatido, porque o que o diabo gosta é de espetáculo, ele gosta de envergonhar a pessoa, ele gosta de fazer com que a pessoa seja constrangida. Então, um forte abraço para vocês, um abraço do pastor Samuel, do tio Sam, da tia Bianca, que Deus abençoe, fica com Deus, obrigado por ficar, você que vai chegar depois, que Deus te abençoe.